agora as informações sobre a manifestação que vem atingindo diversas rodovias estaduais no estado do Paraná, rodovias federais e estaduais em Santa Catarina, rodovias estaduais e federais no estado de São Paulo e um giro pelo país. Assim como ontem, hoje nós vamos deixar você bem informado. Se você tem familiares nesse momento no transporte público interestadual, nós vamos trazer as atualizações, porque há muita gente de Maringá. Na manhã de hoje, haviam muitos passageiros que estavam em ônibus no transporte coletivo interestadual, que seguiam de Santa Catarina aqui para a região de Maringá e ficaram em Garuva, no norte de Santa Catarina. Pessoal já sem água, sem comida desde domingo. Na tarde de hoje, manifestantes saíram da Catedral em direção ao ponto de bloqueio da PR-317. As nossas equipes vão atualizar as informações para você ao vivo aqui no Cidade Alerta. E os bloqueios continuam em algumas rodovias da região. Nós vamos trazer já já as atualizações para você dos principais pontos de bloqueios para deixar a população informada. E ainda temos imagens aéreas do protesto na PR-317 em Floresta. Já já nós vamos trazer todas as informações também de Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão, bloqueios, protestos também na PR-317, perto de Engenheiro Beltrão, com trânsito parado. Na sequência, a gente atualiza as informações. Vamos direto a um desses pontos de bloqueio. Coloca na tela o repórter Evandro Mandadori, que desde as primeiras horas da manhã de hoje, acompanhando todos esses protestos e manifestações na rádio e agora aqui conosco na RIC TV. Qual é a situação de momento? Aonde você está, Evandro? Boa noite. Oi, Nader, eu continuo acompanhando essas informações. Boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta. Eu estou aqui próximo ao posto G10, na saída da Avenida Morangueira, saída também da cidade de Maringá para Iguaraçu. E agora há pouco um protesto começou na Catedral, no centro da nossa cidade de Maringá, no coração de Maringá, e os apoiadores se estenderam até aqui o protesto, ao manifesto, e isso fez com que as pessoas que estão aqui manifestando ganhassem corpo, ganhassem mais movimento, mais apoiadores, e nós estamos aqui ao vivo neste momento mostrando. Rapidinho, Nader, ainda aqui na minha manchete, já aproveito para mostrar a longa fila que tem neste local. Já adianto para a nossa população, o trânsito está liberado. É que aqui está lento mesmo, mas segue liberado o tráfego aqui na 317, no sentido a Uningá, no sentido a Iguaraçu, de frente aqui ao posto G10. Apesar da imagem desse trânsito, está liberado conforme a determinação da Justiça, conforme o trabalho que a polícia fez de desbloquear as vias, conversando com os manifestantes. Essa é a imagem ao vivo do Cidade Alerta. Nós estamos em um local privilegiado para dar um panorama geral para o nosso amigo que está acompanhando aqui o Cidade Alerta de hoje, Nader. Essa é a imagem ao vivo, é esse o panorama que nós temos aqui nessa alça do contorno norte em Maringá. Esse local importante que é aqui uma das divisões do contorno norte, porque o contorno norte só tem 3 divisões. A entrada em Sarandi, esse meio aqui, que é o acesso a Morangueira e a saída para Iguaraçu, e depois o final que fica lá, já na saída para Mandaguaçu, para Iguatemi. Essa, lembrando mais uma vez, que é a saída para Iguaraçu ou a cidade de Astorga, como queiram. Essa é a imagem ao vivo, o meu destaque aqui no nosso Cidade Alerta, que vai trazer muitos detalhes, muitas informações a respeito dos desbloqueios, né, das liberação das vias em todo o estado do Paraná. Nós vamos atualizar todas as informações. Nader. Deixa em imagem. Tá certo, Evandro, obrigado pelas informações. Deixa a imagem para mim, eu estava falando, Evandro, para deixar essa imagem, porque a gente está acompanhando as informações. Já deixa o meu áudio aberto, porque o Rudinei está falando comigo aqui, quer ver? Fala aí, Rudinei. Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando o Cidade Alerta. Opa, pera aí, deixa eu só buscar aqui, deixa essa imagem para mim, só para eu acompanhar onde que está o Rodinei aqui, ó, para eu trazer as informações do Rodinei para a gente.
porque o Rodinei está acompanhando essas informações. Agora sim, vamos ouvir o repórter Rodinei Silva, que está em Curitiba. Situação complicada na região metropolitana, na capital paranaense. Vamos ouvir. Vamos lá, Paulo Gomes, boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando Cidade Alerta. Como você mesmo disse, então, a gente está em Fazenda Rio Grande nesse momento, olha só. A gente está mostrando ao vivo, para quem está acompanhando Cidade Alerta, que a BR aqui permanece bloqueada, bastante manifestantes nesse momento aqui. Inclusive, viu, há um certo acordo entre os manifestantes, viu, Paulo Gomes, e também a Polícia Rodoviária Federal, com quem está fazendo esse monitoramento nesse momento. A gente está percebendo ali algumas explosões, muito provavelmente são de pneus, tá, Paulo Gomes? Dentro desse, em meio a esse fogo, a essas lavaredas, existem alguns pneus, estão sendo colocados mais pneus ali agora, então estão havendo algumas explosões, acredito eu ser então desses pneus. Os manifestantes agora gritam palavras de ordem, né? Principalmente porque perceberam até que nossa equipe entrou ao vivo. Então o combinado entre os manifestantes e a Polícia Rodoviária Federal é o seguinte, que a cada 40 minutos eles estão fazendo então a liberação de alguns veículos. Então vem para cá agora que a gente vai mostrar, porque acabou de ser liberado, vem cá aqui comigo, ó, nesse lado de cá, na marginal, para quem vem de Curitiba, né, para a Fazenda Rio Grande, pela marginal, então estão sendo liberadas a passagem de alguns veículos. Isso está acontecendo esporadicamente. Então, a cada 30, 40 minutos, eles fazem essa liberação do trânsito pela marginal, porque a BR, como a gente pode perceber, como a gente está mostrando ao vivo dentro do Cidade Alerta nesse momento, está totalmente interditada. O que chama atenção nesse bloqueio aqui, viu, Paulo Gomes, é que a sensação que se tem é que é quase que um bloqueio permanente, porque tanto na marginal quanto aqui também na BR existem algumas barracas, algumas lonas foram colocadas, está tendo churrasco, enfim, ou seja, as pessoas, os manifestantes que estão participando então desse bloqueio, eles têm como se alimentar aqui. Conversei agora há pouco também com a PRF, ainda não há uma previsão de quando esse bloqueio será desfeito, até porque precisa-se aí de além de uma negociação, de uma conversa com os manifestantes, precisaria também de um pouco mais de efetivo nesse local. Então, o que se tem até o momento? Bloqueio total da BR-116 aqui em Fazenda Rio Grande, em ambos os sentidos, tanto para quem vai quanto para quem vem. Para o lado aqui atrás, vou mostrar, Eriquinho, essa fila de caminhões, olha só. Essa fila aqui, viu, Paulo Gomes, tem aproximadamente 1 quilômetro, porque para lá existe, então, o acesso da BR, quem vem da BR, acesso para a marginal. Então, quem está nesse miolo aqui, aproximadamente 1 quilômetro, não tem como sair, não tem como ir para trás e nem ir para frente por causa do bloqueio. Mas lá para trás, mais ou menos, aproximadamente 1 quilômetro, então, tem esse acesso pela marginal, que é onde os veículos pequenos que estão sendo autorizados a passar pelo local estão acessando, então, somente pela marginal. A cada 30 ou 40 minutos, os manifestantes, então, fazem a liberação da marginal apenas. Não pode, eles não estão autorizando, por exemplo, caminhões. O repórter Ricardo Freitas está em um dos bloqueios em rodovias estaduais aqui do Paraná, BR-323, na região de Paysandu. Ricardo Freitas, boa noite. Nesse momento, a rodovia está bloqueada ou é permitido a passagem nesse ponto em que você está? Boa noite. Oi, Nader, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Cidade Alerta desta terça-feira. Falamos ao vivo aqui da PR-323 em Paysandu, acompanhando esse ponto de manifestação. A gente vê ali ao fundo algumas pessoas ainda nesse ponto de manifestação aqui na PR-323, a principal rodovia estadual que corta aqui o noroeste do estado. Algumas pessoas ali conversando nesse momento, poucos manifestantes, é verdade. Esse número já foi bem maior durante o dia. Aqui também a gente observa alguns tratores e alguns guindastes que foram colocados aqui, principalmente para colocarem a bandeira do Brasil. Poucos manifestantes nesse momento aqui na PR-323 em Paysandu, nessa noite de terça-feira bastante chuvosa e fria aqui em Maringá. Eu tive agora há pouco ali com eles, me disseram o seguinte, que as duas pistas estavam bloqueadas durante todo o dia, segundo os manifestantes, e que aí eles acabaram decidindo desbloquear as duas pistas por conta do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu hoje durante a tarde.
Os manifestantes acabaram liberando as duas pistas. Neste momento, apesar deles estarem aqui nesse trecho da PR-323, o fluxo nos dois sentidos flui normalmente aqui nesse trecho, tanto de quem está indo para Maringá e tanto de quem está saindo da cidade para pegar a PR-323 rumo aí a Guaíra, enfim, outros pontos aqui do Paraná. De acordo com a polícia, Nader, eram 3 pontos aqui na PR-323 durante todo o dia, um outro ponto também em Cianorte e outro em Cruzeiro do Oeste. Esses 2 também já foram liberados, então a gente tem nesse momento, de acordo com esses manifestantes aqui e a polícia, a gente tem a PR-323 totalmente liberada nesse momento aqui no noroeste do estado, apesar desse ponto de bloqueio continuar aqui na região de Maringá e em Paysandu. Os manifestantes me disseram o seguinte, que eles irão ter uma reunião hoje à noite para amanhã cedo decidirem se continuam a manifestação nesse trecho ou não, viu, Nader? Volto com você aí no estúdio. Legal, Ricardo, obrigado pelas informações. Você vê aí imagens. Eu vou pedir para que a gente coloque agora aqui rapidamente. Eu acabo de receber imagens de Jandaia do Sul, onde a polícia rodoviária e ninguém dava informações de bloqueio, mas os nossos telespectadores que estão nos vendo através das redes sociais, que estão nas estradas da região, por isso a importância de informarmos através das redes sociais para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Imagens agora, coloca o meu computador na tela. Aqui, ó, Jandaia do Sul. Há poucos minutos, olha a situação aqui em Jandaia do Sul. Essa é a situação de momento, agora há pouco, em Jandaia do Sul. Tem um outro vídeo aqui que mostra rapidamente a situação em Jandaia. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. É um vídeo curto, mas mostra a situação em Jandaia do Sul. Coloca na tela pra gente, olha só. É o movimento nesse momento, rodovia fechada, você pode perceber que de um lado da via os caminhões estão fora da pista e já aqui para frente, ó, na outra imagem, você vê que a rodovia está parada. Vamos saber como é que está a situação na PR-317, também recebo dos nossos telespectadores, Evandro Mandadori, imagens que mostram a PR-317. E eu também recebi informações da região de Jussara, Cianorte. Qual é a situação onde você está nesse momento, Evandro? Nader, a gente volta a falar ao vivo aqui na 317, na Avenida Morangueira, na saída aqui para o posto G10, local bastante conhecido que a gente tem comentado desde o início dessas manifestações, e continua o trânsito lento, mas é um trânsito lento pela dificuldade mesmo de passar por ali, mas as duas vias estão liberadas, viu? É que o trânsito também é intenso, está um pouco mais lento, mas está passando. O importante são os nossos telespectadores saberem disso, a respeito disso. Nós vamos virar mais uma vez, fazer um giro aqui pela rodovia, é a última entrada que eu faço desse ponto aqui, depois nós vamos descer lá para tentar conversarmos com a Polícia Militar. Conversar com a Polícia Militar, porque nós temos a informação que o Coronel Jefferson está ali juntamente com os manifestantes. As duas vias estão liberadas agora nesse momento. Nós vemos esses caminhões parados ao lado da pista, no acostamento, mas a informação que nós temos é que eles estão parados de forma voluntária. Esses estão parados de forma voluntária. Aqueles que querem passar podem passar normalmente, sem problema nenhum, não são barrados, que é o que pede a Justiça, né? Que é o que foi determinado durante essa madrugada pela Justiça e que passou a valer com o cumprimento dessa determinação pelas polícias militares, Polícia Rodoviária Federal e também estadual. Olha lá, os caminhões passando tranquilamente pelo bloqueio são manifestantes caminhoneiros que estão por livre e espontânea vontade. Lembrando mais uma vez que esse trânsito está liberado, apenas tem longas filas, mas está liberado, está passando. Você vai levar ali de 10 a 15 minutos a mais no trajeto, na sua viagem, mas você vai conseguir passar tranquilamente. Nada. Quero que o Ursão faça imagens daqueles outros caminhões lá, vira à direita ali, para poder mostrar no contorno norte, tá ainda bloqueado aquele lado esquerdo. Aquele lado esquerdo lá a gente percebe bloqueado, não, melhor dizendo, tem muitos caminhões naquele outro lado lá na marginal do contorno, olha só, naquela alça de acesso, tá? Tem bastante caminhoneiro que estão naquele local. O pessoal está falando que não vai sair, é isso? Estou recebendo informações, tem um pessoal falando que não vai sair, vão continuar fazendo esse acampamento,
esse monitoramento aqui às margens da rodovia 317, mas o trânsito está liberado, o direito de ir e vir está sendo mantido pelas pessoas que aqui se manifestam. Como eu disse, Nader, essa é a última entrada que vou fazer daqui. Aqui é uma imagem que dá para trazer um panorama amplo, por isso a nossa primeira entrada é desse ponto para trazer as informações, mas nós vamos descer lá para tentar conversar com a Polícia Militar, que está aqui durante todo o dia. Inclusive tirar o chapéu, né, para o nosso comandante do 4º Batalhão, Tenente Coronel Jefferson Souza, que ele está aqui o tempo inteiro, desde o início da manhã. Eu vi imagens dele aqui durante a manhã. Ele passou a tarde toda e ainda está lá juntamente com os manifestantes para conversar, para dialogar, para garantir também que as vias estão desbloqueadas. Porque chegou o papel da justiça, a Polícia Militar tem que cumprir. A regra é clara, né? A Polícia Militar tem que recebe as ordens. Recebeu a ordem do Coronel Hudson, que você bem conhece, Nader, lá da Casa Militar, lá de Curitiba, e estão cumprindo. E o coronel, nosso comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, que é extremamente operacional, está aqui pessoalmente acompanhando tudo que está ocorrendo nesse bloqueio que acontecia anteriormente, mas agora que é uma manifestação que não está proibindo o ir e o vir aqui na 317. Faz o seguinte, deixa eu aproveitar rapidamente, coloca para mim aqui, vem comigo, porque o Coronel Hudson vai falar sobre essas manifestações pelo Estado. Vamos ouvir. Coronel Hudson, desde as 5 horas da manhã, a Polícia Militar do Paraná efetuou 91 desobstruções, sendo 74 em rodovias estaduais e 17 nas federais. As equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, estão nesses locais, fazendo uma conversa, uma negociação com essas pessoas para que liberem. O comandante afirmou que identificou algumas lideranças que terão que responder pelos atos, mas que está evitando efetuar prisões. Nós não tivemos ainda nenhum encaminhamento de qualquer tipo de situação com manifestante. Então não houve, nós temos notícias disso, que olha, eles saem daqui e vão para outro ponto, mas de fato confirmado, e essas pessoas responsabilizadas não aconteceu ainda. Todo ponto de bloqueio foi elaborado um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, onde aquelas pessoas, mesmo acatando a ordem policial, elas foram identificadas. Isso depois vai ser encaminhado para a Justiça, para a providência. No primeiro momento, a negociação é dada a oportunidade para que as pessoas desobstruam aquela via, e em segundo momento não cabe a negociação, e sim o encaminhamento àquela pessoa que está reincidindo naquele ato. Tá aí, coloca o Ricardo no telão do Cidade Alerta, que ele tem novas informações da PR-323 em Paysandu e outras regiões. É com você, Ricardo. Ô Nader, a gente volta a falar ao vivo aqui de Paysandu, da PR-323, a principal rodovia estadual que corta aqui a região noroeste do estado. Até hoje à tarde nós tínhamos 3 pontos de bloqueio aqui na rodovia e, de acordo com a polícia e do que a gente está vendo aqui, esses 3 pontos foram liberados no final dessa tarde. Esses pontos, um aqui em Paysandu, para ser mais exato, entre Paysandu e Água Boa, e os outros 2 pontos em Cruzeiro do Oeste e também em Cianorte. Esses 3 pontos, de acordo com a polícia, foram liberados, portanto, o fluxo de veículos aqui na PR-323 flui normalmente na noite desta terça-feira. A gente vê que um grupo de manifestantes permanece aqui no local, eles estão ali conversando, se reuniram, já me informaram que liberaram a pista logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Eles permanecem aqui na pista, nesse bloqueio, digamos, parcial, com alguns tratores e também guindastes, aquele caminhão ali em uma das pistas, mas o trânsito flui normalmente nesse trecho aqui da PR-323. Informação importante para quem trabalha aqui na região, que sai de Maringá, que vai para casa para pegar a 323, sentido aí Paysandu, Água Boa, o trânsito fluindo normalmente nesse momento. E o pessoal reunido ali disseram que se reúnem hoje à noite ainda para decidirem se continuam esse bloqueio, pelo menos parcial, aqui na PR-323 em Paysandu. Nader, volto com você aí no estúdio.
Obrigado, Ricardo Freitas, pelas informações. E olha, a situação complicada na capital dos paranaenses. Ganha destaque no país o que vem acontecendo na capital dos paranaenses, da região do contorno. Rodinei Silva está lá. Vamos ouvi-lo. Rodinei. Eu conversei sim, agora há pouco eu estava justamente conversando com algumas pessoas e pelo que eu pude notar aqui, não tem uma liderança, ou seja, ainda não tem um núcleo de liderança, pelo menos, nesse movimento aqui em Fazenda Rio Grande. São pessoas que vieram para cá e de forma aleatória foram se juntando a esse movimento e fizeram então essa barreira. Conversando então com essas pessoas, perguntando, porque estão aqui desde ontem, né, já esse bloqueio e vem se arrastando de hoje, e ao que tudo indica, essas pessoas que estão se reunindo aqui agora estão dizendo, talvez ali num primeiro momento, que até amanhã, às 14 horas, irão ficar por aqui, mas não há um consenso disso, viu, Paulo Gomes? Porque conversando com um, com o outro, há essa possibilidade de permanecer nesse local até amanhã, feriado, né, de finados, 2 de novembro, até às 14 horas. Mas mesmo assim, não há um consenso, ou seja, eles não bateram o martelo ainda se ficarão até amanhã, se esse movimento, se esse bloqueio pode cessar hoje, ou se então esperarão vir então aí talvez uma negociação com a Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo com a Polícia Militar, né? Como a gente já disse, como a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta, a Polícia Militar também vem agindo e auxiliando nesta negociação. Mas não há uma liderança diretamente feita aqui nesse bloqueio em Fazenda Rio Grande. E por isso que você está acompanhando, só explicando, muita gente me perguntando, Nader, mas por que na hora ali ele fala, Paulo, não é que o apresentador do Cidade Alerta aí em Curitiba é o Paulo Gomes, nosso querido Paulo Gomes, que faz o quadro Direito para o Consumidor, e a gente do Grupo RIC vai acompanhando todos os repórteres que estão nas praças, seja aqui na região de Maringá, na região oeste do estado, seja também na região de Londrina, para saber exatamente o que está acontecendo. E por isso que você escuta muitas vezes falar o nome do Paulo Gomes. O Lúcio está ao vivo. Vamos ouvir o Lúcio nesse momento. Quem é organizador? Quem que está encabeçando? Ninguém assume, na verdade, assim, publicamente, quem é que estaria organizando o evento aqui. Mas eu conversei com várias pessoas e todas dizem a mesma coisa. Eles entenderam que o discurso do presidente Jair Bolsonaro dá a entender que é para eles continuarem com a manifestação. É claro que pacífica. Então esse é o entendimento que todos esses homens, essas mulheres, familiares, aqui debaixo de chuva, frio, 11 graus agora, viu, Paulo? Eles entendem que devem permanecer aqui mobilizados pacificamente nessas tendas, então estão preparados para passar a noite e mais, viu, Paulo? Eles disseram que até amanhã eles devem permanecer neste local e depois eles devem se deslocar para um outro local, possivelmente em frente de quartéis. Esse é o comentário que as pessoas estão falando aqui para nós, de acordo com as organizações. Não aparecem muito claras quem seriam. Você vê imagens agora do contorno, exatamente na confluência da BR-277 com o contorno sul. Veja que a pista está liberada, alguns caminhões estão ali nos dois lados da pista, mas a parte central funciona normalmente, os carros trafegam, caminhões trafegam. No sentido contrário, é a mesma coisa, viu? Os caminhões também estão aí, nos dois lados da pista, na pista que segue sentido a 277 e também a Colombo. O Dionei vai mostrar pra gente aqui, ó, muito tranquilo, viu? Tem caminhões parados aqui, uma fila que, de acordo com os organizadores e a Polícia Rodoviária Federal, essa fila dá cerca de 5 quilômetros. Imagens ao vivo, São Paulo, agora coloca, olha, imagens ao vivo do nosso helicóptero da Record TV, nesse momento sobrevoando as marginais, e aí a nossa equipe na rodovia, nesse momento vários protestos em todo o país, pelo menos 21 estados do país com bloqueios. Você vê do lado direito a nossa imagem da aeronave, do helicóptero da Record TV, e do lado esquerdo mostrando que mesmo com a intensificação das ações policiais para acabar com essas manifestações, com o cair ou com a calada da noite chegando, a gente está vendo que esses protestos, eles estão seguindo e parece, a impressão que eu tenho é que eles estão avançando. Amanhã é feriado, muita gente não trabalha, parece que as pessoas agora estão se juntando a esse protesto que começou com caminhoneiros. A gente viu aqui, coloca imagens novamente do que aconteceu na tarde de hoje em Maringá. Muitos veículos de passeio seguindo em direção ao bloqueio na PR-317, ou seja, pessoas que não saído da catedral, as imagens da catedral, aquelas imagens que mostram que a população em geral estava se unindo aos caminhoneiros nesses protestos pelo país.
E aí a gente vê as ações da polícia, você vê imagens ao vivo de São Paulo, mas nós vamos mostrar para você como é que foi na tarde de hoje. Olha só, imagens do alto que mostram a quantidade de veículos no entorno da Catedral Metropolitana de Maringá. Durante a tarde de hoje, motoristas que saíram em carreata em direção à PR-317 para esse protesto, para essa manifestação. Muita gente discordando aí do que vem acontecendo, do que o Tribunal Superior Eleitoral definiu como resultado das eleições. Esse é o mantra principal desses protestos que vem acontecendo em todo o país e não é diferente na nossa região. Faz o seguinte, coloca a minha tela aqui na tela, coloca a minha tela no YouTube aqui no ar, para que eu possa ouvir o Rode nesse momento para informar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Roda aí. Paulo Gomes, a gente até estava mostrando agora há pouco para a nossa produção, nós flagramos então uma nova chegada aqui, de uma nova remessa de pneus, olha só, tá vendo aqueles pneus que estão colocados ali? Esses pneus acabaram de chegar, a gente percebe que ainda tem fogo, né? Ainda está pegando fogo nos pneus que já estavam por aqui, e aí acabou de chegar um outro veículo, agora uma caminhonete, trazendo mais pneus. Então, como a gente já disse na nossa entrada anterior, os manifestantes disseram que, por enquanto, não há um consenso de sair daqui, de abrir aqui, tirar esse bloqueio, enfim, abrir passagem para os caminhões. Isso indica, obviamente, a chegada desses novos pneus indica aí que não tem mesmo essa previsão de chegada. Agora, vem para cá comigo, Eric, para a gente mostrar, porque é o seguinte, o que os manifestantes estão fazendo? Eles bloquearam totalmente a BR-116. E para o lado de cá, olha só, tem aqui algumas barracas montadas, onde os manifestantes até estão se protegendo da chuva em dado momento. E mais para o lado de cá, na marginal, já próximo a esse posto de combustíveis, tem um caminhão parado com uma lona ali, uma espécie de barraca também que foi montada. Ali, os manifestantes estão fazendo algum churrasco, né? Fazendo algum tipo de alimentação, enfim, para passar o tempo. Ou seja, tudo indica mesmo que eles não têm previsão de deixar aqui o local. E olha só, vamos lá para trás, também tem uma outra barraca, tem um caminhão parado ali. E conversando então, não há uma liderança direta, não tem um líder, um grupo, um núcleo que esteja fazendo. A PR-323, imagens ao vivo nesse momento dos protestos. Eu sei que muita gente que está nos assistindo, está nos acompanhando, quer saber do que está acontecendo, do que de mais importante é notícia no país, mas também a gente tem notícias da região. Então eu sei que muita gente também, não vamos exagerar tanto, mostrar só os protestos, mas é porque esse é o fato, é a notícia no país. A gente também não pode nos furtar de trazer as informações, mas a gente também vai trazer outras informações da região para você que quer saber o que de mais importante aconteceu aqui. Ricardo Freitas, continua aí na PR-323 a informação, Ricardo. Oi, Nader, a gente continua aqui agora às margens da PR-323 em Paysandu, acompanhando essa manifestação que ocorre aqui no local, o trânsito fluindo normalmente nesse momento aqui na 323 em Paysandu. A gente já tinha, durante a tarde, 3 pontos de bloqueio nessa que é a principal rodovia estadual que corta o noroeste do estado, vai até Guaíra. A gente tinha 3 pontos de bloqueios, um em Cianorte, outro em Cruzeiro do Oeste e esse aqui em Paysandu, os 3 liberados nesse momento, apesar da gente ver os manifestantes aqui ainda no local com guinchos e também tratores. Aqui, ó, ao lado, a gente também observa, o Herminho vai mostrar pra gente, que eles montaram uma espécie de uma barraca, trouxeram bandeiras do Brasil, enfim, também comida, café, para conseguirem ficar aqui nesse ponto da manifestação. Disseram que chegaram hoje pela manhã e devem continuar aqui, pelo menos nas próximas horas. Essa é a informação que a gente traz aqui de Paysandu nesse ponto de bloqueio, viu, Nader? Tá aí, Ricardo Freitas trazendo as informações pra gente desse ponto. Coloca imagens lá do Ricardo, coloca a imagem lá da rodovia pra gente, só para atualizar. Tá aí as imagens para você desse momento, desse protesto, nessa manifestação que vem acontecendo na região. Daqui a pouco nós vamos atualizar outras informações para você do que está acontecendo em várias regiões do estado e do país. E eu recebo a informação que a coisa começa a se complicar. O nosso repórter Lúcio está acompanhando a situação e eu quero ouvir o Lúcio ali. Eu já estou mantendo contato com ele, acredito que ele já vai se posicionar para entrar tanto para aqui, para Londrina. Vamos lá, pode falar com a gente, Lúcio. Aqui, as pessoas estão ali, ó, muitas chegando. Cidade Alerta chegou aqui por volta das 5h30 da tarde, havia metade desse grupo. Agora eles perceberam a chegada da televisão, a transmissão, o nosso trabalho, eles vêm aqui para frente, continuam cantando.
com palavras de ordem, músicas conhecidas, clássicos, hino nacional, enfim, bastante mobilizados aqui. Para quem está chegando agora no Cidade Alerta, a gente reforça a informação de que tanto para quem trafega sentido Colombo ou aqui na confluência da BR-277, onde nós estamos nesse momento, o trânsito flui em meia pista, flui normalmente, não há ponto de lentidão em ambos os sentidos, tanto para quem trafega, então sentido a Colombo, como para quem vai a São José dos Pinhais. E lembrando também, Paulo, que agora há pouco nós conversamos com os manifestantes, alguns vieram até conversar conosco também agora há pouco, no intervalo, dizendo que todo mundo está aqui, ninguém está obrigado, as pessoas estão aqui porque elas querem, inclusive os motoristas que aderiram a esse movimento. E chegou uma nova informação, amanhã eles disseram que não devem arredar o pé daqui, viu, Paulo? Vão permanecer durante o dia. Eles não sabem até que momento, mas devem permanecer. Como eu disse agora há pouco, de acordo com essas pessoas que estão aqui, estão encabeçando este movimento, eles afirmam que o discurso do presidente Jair Bolsonaro deu a entender o que eles tiveram como entendimento nesse discurso logo mais às 4 da tarde, é que eles devem permanecer mobilizados, porém pacificamente e... Vem cá, só um pouquinho, porque eu quero imagens de São Paulo para a polícia de choque, nesse momento, partindo para cima dos manifestantes. Essas são imagens ao vivo nesse momento, a polícia de choque nesse momento, partindo para cima. O objetivo é acabar com as manifestações que estão trazendo transtornos, principalmente pela Regis Bittencourt, sentido Paraná-São Paulo e também sentido Paraná-Rio de Janeiro. Então é importante a gente atualizar as informações, já que a gente sabe que nesse momento muitos familiares estão preocupados com seus maridos, com seus irmãos, familiares que estão na estrada e são caminhoneiros. O repórter Dionísio está lá acompanhando. Vamos ouvir o Dionísio, roda aí. Do batalhão, mas se o senhor consegue conversar com a gente rapidamente, só para passar uma orientação? Não tem autorização. Ok, não tem autorização para conversar com a gente, Bate. Mas aí a gente acompanha aí o retorno das equipes até a viatura que os trouxeram aqui na Castelo Branco nesse momento. Então, um clima de muita indecisão, tá, Bate? Um clima de muita tensão, a gente não sabe exatamente o que é que pode... Ou seja, pelo que eu entendi, então os policiais do choque iam liberar a via, recuaram e voltaram. É isso? É isso? Ou seja, os policiais do choque estavam indo em direção aos manifestantes que fecham a Castelo Branco, uma importante rodovia do país, e nesse momento eles estão recuando e voltando para as viaturas. É o Dionísio que está falando lá ainda? É o Dionísio? É o Dionísio? Já já eu quero ouvir o Dionísio novamente. Você tem imagens ao vivo nesse momento. O estado de São Paulo também em uma situação que mostra os problemas enfrentados com essas manifestações e a gente vai estar trazendo tudo isso para você. Vamos ver. Abre o Dionísio para mim, por favor. Uma comissão de boas-vindas. Logo depois a coisa meio que não ficou uníssona. A gente percebeu que existia uma certa incongruência ali. Eu também fiquei prestando muita atenção no que eles estavam tentando conversar, então não dei muito ouvido, desculpa, com relação ao que estava acontecendo em relação à multidão. Eu estava tentando entender qual seria a negociação do comandante do grupamento do choque que está aqui no local com os manifestantes e o que é que eles estariam talvez reivindicando, ou a liberação de mais uma faixa ou a liberação total da rodovia. Então isso eu estava um pouco mais atento com relação a isso, mas o clima na saída ficou muito tenso. A gente percebeu que os manifestantes vieram acompanhando a equipe do choque que foi até o local para negociar, e a gente percebeu também que o comandante responsável pelo grupamento, ele fez imagens com o celular dos manifestantes, fez alguns registros, logo depois encerrou a conversa e retornou até a viatura. Então, nesse momento, como a gente já está bem distante, eu não consigo te precisar. Olha, deixa essas imagens, é importante, pessoal. Eu vou fazer das palavras de um telespectador do Maurício Giacomelli as minhas palavras de que, neste momento, a democracia e a alternância de poder se dá pelo voto, não pelo grito e não pela ameaça. E isso é importante deixar muito claro. A alternância de poder se dá pelo voto e não pelo grito e não pela ameaça. Eu acho importante também citar isso, fazendo e plagiando o telespectador que nesse momento nos assiste a essa enorme audiência no YouTube, no Facebook da RIC TV Maringá.
principalmente pelas questões que envolvem a possibilidade de confronto entre policiais e manifestantes. O Evandro Mandadori está indo em direção a 317, a região aqui de Maringá também, há protestos. O comandante do 4º Batalhão, nós mantivemos contato com o Tenente Coronel Jefferson, vamos ver se a gente consegue falar com o Tenente Coronel também por telefone, porque essa situação é complicada. Vamos ouvir o Rude agora de Curitiba, vamos ouvir, roda aí. Grande cidade que fica na região metropolitana de Curitiba. Nesse momento você percebe, então, como a gente mostra ao vivo aqui no Cidade Alerta, a BR-116 nesse ponto permanece bloqueada desde ontem, viu? Os manifestantes estão nesse ponto desde ontem. Nesse momento, pneus estão sendo queimados, também teve uma carga de terra que foi jogada justamente para impedir a passagem dos veículos por aqui. E nós flagramos agora há pouco, né, uma nova carga de pneus chegando aqui. Os manifestantes colocaram aqui, pode chegar aqui com a gente, vamos mostrar aqui, a gente teve essa autorização para chegar mais próximo, então a gente percebe que tem barracas aqui que foram montadas justamente porque nesse momento, além de muito frio fazendo aqui na região de Curitiba, cai uma fina chuva. Também ali do outro lado, a gente pode chegar para cá, pode vir, Eric, para a gente aqui para mostrar aqui então, para quem está ao vivo, chegando agora no Cidade Alerta, como a gente já disse, repetindo, a gente está em Fazenda Rio Grande, cidade da Grande Curitiba. Só cuidado aqui, ó. A gente está mostrando porque a Marginal, viu, Bate, foi o único ponto que eles deixaram para passagem de carros pequenos. E essa passagem só está sendo autorizada, viu, Bate, a cada 30 ou 40 minutos. Depois disso, eles fazem um novo bloqueio, uma nova barragem. Então, de 30 a 40 minutos, eles autorizam a passagem de veículos pequenos. Pode deixar o Rude ali, nós estamos acompanhando para você que está nos assistindo, só para explicar para você, no canto esquerdo da tela, você vê imagens de Curitiba, capital dos paranaenses. Do lado direito você vê imagens de São Paulo, 2 estados onde nesse momento a gente acompanha as manifestações, e Santa Catarina. Receba a informação que aumenta consideravelmente o número de rodovias fechadas no estado de Santa Catarina. Vamos ouvir mais um pouco do Rudinei na capital dos paranaenses, onde o protesto toma dimensões gigantescas nesse momento, com a queima de pneus fechando rodovias importantes do estado. A liberação da rodovia. A Polícia Militar do Estado do Paraná também já vem auxiliando nesse trabalho da PRF. A gente está mostrando nesse ponto aqui, ó, tem aproximadamente 1 quilômetro de caminhões parados. Isso porque lá atrás, lá na frente, viu, Bate, existe então um acesso à marginal. E é somente por essa marginal que os manifestantes estão autorizando a passagem de veículos de passeio. Caminhões não estão autorizados a furar o bloqueio, ou seja, caminhão de qualquer tipo de carga não pode passar nesse ponto aqui da BR-116 em Fazenda Rio Grande. O governador do estado do Paraná já se pronunciou em relação a essas manifestações, a esses bloqueios. Já disse também que a Polícia Militar vai dar esse auxílio, já vai dar esse suporte. Inclusive, o comando da Polícia Militar também já se manifestou, já disse que vai dar esse apoio, disse que vai evitar a todo momento qualquer tipo de confronto, uso da força. Até nesse momento estão sendo utilizadas somente as negociações, as conversas. No estado do Paraná são pelo menos 17 pontos de rodovias que estão sendo totalmente bloqueados e 9 trechos de rodovias estaduais e federais com bloqueios parciais. A nossa equipe de reportagem da Record TV permanece nesses pontos, fazendo a cobertura e atualizando a todo momento. Então tá aí, imagens para você, no alto do lado esquerdo onde está o relógio, região metropolitana de Curitiba, do lado esquerdo embaixo onde está a tarja em São Paulo, do lado direito imagens aéreas do helicóptero da Record. Agora coloca o meu computador, imagens da região de Cianorte, agora há pouco, essa é a situação na BR-323, na região de Cianorte. Infelizmente, parece que a situação está ficando complicada e o nosso papel é de informar. O Evandro Mandadori, nesse momento, se deslocando para outro ponto de bloqueio. Vamos ouvir o Evandro Mandadori. Fala aqui dentro do nosso automóvel aqui da RIC TV. Nós estamos indo para o local da manifestação, da movimentação. Já estamos há cerca de 15 minutos na fila para conseguir chegar até próximo ao local onde tinha um bloqueio. Vale lembrar que o bloqueio ele não está acontecendo mais. Mas a lentidão aqui é muito grande, a gente não entende o porquê. As pessoas estão na fila, já são mais de 15 minutos que nós estamos aqui, se aproximando do local onde as tendas ali foram instaladas, onde os manifestantes estão. E até o momento, pelo que a gente percebe, a lentidão é muito grande. Então as pessoas que estão aqui
nessa região que estão indo sentido a Iguaraçu ou tem propriedade rural aqui nessa parte ou pretendem acessar aqui o contorno norte, precisam vir com mais tempo, viu? Porque a lentidão é bastante grande. Mais de 15 minutos já aguardando e eu volto a falar ao vivo assim que acessar ali o local onde o manifesto está ocorrendo, onde as tendas foram instaladas. Nader. É com prazer e muita satisfação que eu converso com o Tenente-Coronel Jefferson Luiz de Souza, comandante do 4º Batalhão, uma pessoa que eu tenho um apreço, uma estima e um carinho muito grande. Antes de mais nada, Coronel, obrigado pelo carinho conosco da RIC TV e do Cidade Alerta. Boa noite para o senhor. Boa noite, Nader. Boa noite a todos. O prazer é meu poder estar participando mais uma vez contigo aí. Coronel, que problemão que a polícia está tendo nas mãos diante desses protestos que vem acontecendo na região. Quais medidas devem ser tomadas por parte da Polícia Militar, já que há determinações por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte do governo do Estado, por parte do Comando Geral da Polícia Militar? Quais serão as medidas adotadas por parte do policiamento na região? Então, Nader, nós estamos com alguns pontos de bloqueio, de manifestações aqui na nossa região desde domingo, né? E a Polícia Militar tem acompanhado muito de perto essa situação. Inclusive, alguns avanços já foram conquistados junto ao pessoal. Inclusive, saí agora há pouco ali próximo na rodovia que liga Maringá-Torga. O trânsito já está fluindo normalmente, mas a Polícia Militar está trabalhando para que realmente as pessoas não sejam cerceadas do seu direito de ir e vir. Então, nós estamos trabalhando diuturnamente, conversando com os manifestantes para que realmente as pessoas tenham o direito de transitar muito tranquilamente aqui para a nossa cidade. Lógico que a gente acompanha de perto, junto com a nossa inteligência, e as liberações estão acontecendo. Coronel, a nossa equipe está tentando chegar no ponto de bloqueio ali da PR-317 e o que nós percebemos é que na primeira participação do Evandro Mandador, esse número de pessoas, ou seja, de manifestantes, aumentou, saindo desse protesto por parte dos caminhoneiros, desde a gente está com imagens na tela, não sei se o senhor está vendo, da carreata que começou na área central de Maringá, ali na região da Catedral, seguindo em direção a esse ponto de bloqueio, ou seja, reunindo agora não só caminhoneiros, mas a população de modo geral. Ou seja, essa é uma tendência de agora em diante da população se juntar aos caminhoneiros, na sua opinião? Na verdade, desde o início, Nader, a manifestação ela não é só dos caminhoneiros, né? São várias pessoas que estão participando desse movimento. E, inclusive, hoje na carreata eles chegaram até o ponto de bloqueio, mas fizeram um ato ali de cantar o hino nacional e, na sequência, já foi restabelecido ali o trânsito, né? E a gente tem acompanhado muito de perto, conversando com eles, para que realmente as pessoas tenham esse direito de ir e vir preservado. Esse é o nosso objetivo nesse momento e nós continuamos as tratativas para que realmente todos os pontos de bloqueio aqui da nossa região sejam liberados. Coronel, qual o recado que o senhor daria nesse momento e importante que a população ouça, né? Porque a Polícia Militar em nenhum momento tem interesse, né, de entrar em confronto com a população, cidadão de bem, não há criminosos, não há bandidos, pessoas procuradas dessas manifestações. Então, qual a orientação do senhor como comandante da Polícia Militar na nossa região para com a sociedade, para com os manifestantes, para com aqueles que nesse momento participam ou estão pensando em participar desse protesto? Importante essa sua colocação, né, e sempre muito inteligente aí, os seus questionamentos, né? Na verdade, o que a gente pede para a população e é o que nós estamos conversando com todos os manifestantes nesse momento é para que realmente respeitem a individualidade de cada pessoa, né? Nós estamos vivendo esse momento com algumas manifestações, mas o direito das pessoas tem que ser respeitado. O meu direito vai até onde começa o do meu irmão. E nós temos que respeitar isso, né? Mas nós estamos com os nossos efetivos nas ruas, trabalhando. Eu, pessoalmente, junto com o subcomandante aqui do 4º Batalhão, nós estamos acompanhando em loco todas as manifestações e
e conversando com as pessoas. Então, o que nós pedimos nesse momento é respeito. Respeito ao ser humano, respeito aos direitos individuais de cada um e respeitar principalmente a nossa Constituição, que permite que as pessoas circulem livremente na nossa cidade. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós pedimos e colocando a Polícia Militar à disposição de todos para que realmente nós possamos ter os nossos manifestos respeitados, porque também é um direito garantido pela nossa Constituição, mas o princípio da liberdade não pode ser violado em momento nenhum. O senhor falou muito bem. Nesse momento, a gente tem que pensar de forma pacífica. Até o nosso funcionamento aqui da RIC TV, do Cidade Alerta, comandante, é no sentido de informar a população. Eu sei que, nesse momento, muitas pessoas têm familiares nas estradas, em ônibus de intermunicipais e interestaduais, familiares que são caminhoneiros, que estão nas estradas nesse momento, e todo mundo quer saber do que está acontecendo. É até difícil para nós, como comunicadores, como meio de comunicação, saber se é correto continuar informando ou mudar de assunto e tentar não mostrar. Fica difícil até para nós, mas eu acho que o objetivo principal é apaziguar os ânimos, mostrar para a sociedade que somos uma sociedade madura, vivemos num país democrático, onde a nossa maior arma é o voto, e foi feito, no direito do voto, uma escolha por parte de uma população. Cabe a nós respeitar, né, comandante? E é muito importante, Nader, o que você comentou, né, da imprensa estar divulgando, orientando e auxiliando principalmente a Polícia Militar nessa questão que a gente respeite o ser humano, né, respeite a individualidade de cada um, respeite o direito individual das pessoas. E a gente conta com a imprensa, conta com o seu programa. Você sempre foi um parceiro e sabe da importância de estar divulgando o trabalho da Polícia Militar, mas também que seja um elo de ligação com a comunidade. Eu só tenho que te agradecer toda a imprensa que tem colaborado de forma muito eficaz nesse auxílio à Polícia Militar, para que realmente a gente tenha paz nesse momento. Tá certo, comandante. Antes de mais nada, muito obrigado. Boa sorte para o senhor aí no andamento dessa negociação, nessa consolidação da democracia. E tenha sempre a RIC TV, e eu sempre deixei muito claro isso para o senhor, como um parceiro e um órgão para que o senhor possa falar com a população de forma direta, objetiva e principalmente contando sempre com a enorme audiência da RIC TV Maringá. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Nader. Muito obrigado e conte sempre conosco. Tá aí, o comandante falando conosco. Marcão, coloca na tela maior aí as imagens de São Paulo, que você estava acompanhando aí nessa tela pequena. Essas são imagens dos protestos em São Paulo. Pessoal, nesse momento, peço muita atenção de todos, A gente está vivendo um momento muito difícil. Situação começa a se complicar na calada da noite. Falei isso no início do programa. Não só na capital paulista, como na região da Grande São Paulo, também na região da Grande Curitiba. A cidade de Curitiba passa por um momento difícil. A região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, também em um momento muito difícil. Tem algum repórter comigo em São Paulo? Só me diz se tem algum repórter comigo, rapidamente, para que eu possa ouvir. Tem algum repórter comigo em São Paulo? Vamos ouvir. Abre o áudio para mim. Rodovia em 7, 6, 4 pontos diferentes, várias rodovias com pontos diferentes de interdição, 9 já foram liberadas. Em relação às federais, a BR-153 na cidade de Anápolis, na região ali do distrito industrial da cidade, foi liberada hoje no comecinho da tarde. Foi um ponto que foi de bastante preocupação aqui, né, para as equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar. Aqui no estado a gente tem, faz parte, né, das 13 determinações, 13 liminares dadas pela AGU em todo o país. Após mover aí 17 ações, então Goiás está entre os estados que devem cumprir essa desobstrução. Tá aí, Evandro Mandadori conseguiu chegar mais perto daquela manifestação? Vem comigo, Evandro Mandadori no telão, vamos ver se ele conseguiu chegar mais próximo de onde está acontecendo o protesto. Chove na região, é com você, Evandro. Oi, Nader, a gente conseguiu chegar mais próximo depois de 20, 30 minutos aqui
na 317, na região aqui da Avenida Morangueira. O trânsito é muito intenso, chove agora aqui com chuva de vento, tem um vento, uma garoa forte aqui na cidade de Maringá, Nader. E a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal da manifestação é a seguinte: teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, vocês acompanharam o pronunciamento? Eles acompanhamos, prestamos bastante atenção. Baseado no pronunciamento, vocês pretendem continuar ou não? Vocês pretendem continuar ou não com o manifesto? Eles querem continuar, eles pretendem continuar de acordo com as informações aqui. Eles vão continuar, entenderam? Na verdade, na interpretação deles, o que o atual presidente disse é que é para continuar. Aí eu perguntei, tem previsão de terminar? Eles mencionaram que não. Não tem previsão de terminar aqui o manifesto. Então eles vão continuar essa noite. Tá chovendo, tá muito frio aqui, Nader. Um vento de cortar, sabe? E eles pretendem continuar aqui. Eu tô um pouco mais próximo, a gente já passou por ali, conversou com eles, agora eu vim nessa um pouco mais atrás aqui. Tá lento o trânsito, agora eu consegui entender porque tá lento o trânsito, porque uma das vias aqui da Morangueira, ela tá com os veículos estacionados. E aí por conta disso fica uma pista só. Uma pista só dessa avenida aqui, na saída para 317 fica uma pista só, chega ali, afunila e por conta disso a pista está liberada, não tem nenhum bloqueio, mas como os caminhões estão estacionados do lado direito da pista, acaba tendo uma lentidão, e é uma lentidão de meia hora para quem está vindo para essa região, que vai para Iguaraçu, Santa Fé, a região aqui Nossa Senhora das Graças, Itaguajé, todas essas cidades que tem aqui, Ângulo, Astorga, tem que vir com tempo, porque perde-se aqui cerca de meia hora nesse local que nós estamos aqui. Então, quem estava aguardando o pronunciamento do presidente, pelo menos nesse bloqueio aqui, entendeu que ele quis dizer para continuar. Não foi algo que eles mencionaram, entenderam que o presidente pediu para parar, nada disso. Eles disseram que foi um recado para continuarem. Foi assim que eles entenderam e assim que eles estão seguindo aqui, segundo as informações deles. Então a gente acompanha por aqui, nada, ele não deve terminar, mas o bloqueio não tem. A via está liberada com lentidão mais liberada. Tem o que, Ursão, aqui de congestionamento? Vamos dar uma olhada aqui. Tem uns 2 quilômetros, Ursão? Acho que por aí, né? Uns 2 quilômetros, mais ou menos uns 2 quilômetros. Não dá para virar, porque se a gente vira a câmera, chove na nossa lente, aí a imagem fica prejudicada, Nader. Tá certo, então, Evandro. Eu vou me encerrar com vocês agora, porque eu sei que vai ser difícil de vocês voltarem daí mesmo. Nesse momento, novos protestos começam na região de Cascavel. Essa é a rodovia que dá acesso às cataratas do Iguaçu e para quem vai em direção ao Paraguai. Já há pelo menos 4 viaturas da Polícia Rodoviária Federal nesse ponto para impedir o fechamento da rodovia. Você vê ali as viaturas na pista e do lado direito manifestantes que voltam a tentar fechar essa rodovia, que é uma rodovia que foi agora feita essa alça de acesso com viaduto, que liga as cataratas do Iguaçu e também leva muitos turistas e também brasileiros ao Paraguai e vice-versa.